Bem, então agora vocês estão curiosos. Vocês sabiam que ele era príncipe? E vocês sabiam que o nome dele era Siddhartha Gautama? E vocês sabiam que ele tinha deixado tudo? Pois é. Quanta coragem, hein? Uma das grandes religiões do mundo. Nós vamos conhecer uma das grandes religiões do mundo, o budismo. Pois bem, acompanhe a minha leitura, tá bom? Um príncipe que se fez mendigo e percorreu as estradas pregando a compaixão. Essa é a origem de uma das religiões com mais adeptos no mundo, o budismo. Assim como o confucionismo de Confúcio e o taoísmo de Lao Tse, o budismo teve um fundador, Buda. Quando nasceu, a Índia já era uma civilização milenar. A Índia já era uma civilização milenar e a religião com mais adeptos era o hinduísmo. Até hoje, a principal religião do país e uma das mais antigas do mundo. Seus livros sagrados, os Vedas, datam de mais de 3.000 anos. Então, nós já sabemos que Buda, ou melhor, antes, não é, Siddhartha Gautama, era, não é, um indiano que nasceu na Índia. E ele era rico e deixou tudo. Vamos continuar. Para os budistas, os ensinamentos de Buda podem nos libertar da dor e do sofrimento. Os budistas, porém, não consideram Buda um salvador ou um deus. Por isso, alguns até acham que o budismo é mais uma filosofia de vida do que uma religião. Para eles, cada ser humano deve percorrer pessoalmente o caminho indicado por Buda, e esse caminho é possível para todos e não depende de nenhuma ajuda divina. Prepare-se para conhecer uma das maiores figuras da história da humanidade. Vocês estão vendo que é mais uma filosofia de vida. Os budistas não encaram Buda, não é, como um Deus ou um Salvador, não é isso? Para eles, ele não é um Salvador, ele é um Deus. Ele é uma pessoa que pelo bom exemplo que ele deixou, para eles é uma honra dizerem que são budistas, não é? Há um respeito muito grande, uma valorização, mas eles não encaram, não é, o Buda como um salvador ou um Deus, e sim mais como um exemplo a ser seguido. De príncipe a mendigo. Segundo a maior parte dos historiadores, os 80 anos da vida de Buda se passaram ao longo do século V, o século V antes de Cristo. O príncipe Siddhartha Gautama, mais tarde chamado Buda, nasceu numa família rica e nobre. Seu pai, o rei Suddhodana, tinha grande prestígio. Quando era ainda bebê, um estudioso dos astros previu que Siddhartha um dia escolheria uma vida de abstinência. O pai, que desejava que o filho fosse seu sucessor, providenciou que o menino crescesse cercado de riquezas, proteção e mimos. Aos 16 anos, casou-se com Yasodhara, uma jovem princesa bonita e dedicada, e teve um único filho. Um dia, já adulto, ao atravessar a cidade, Gautama ficou abalado com o sofrimento e a miséria em que viviam as pessoas e com as doenças que as acometiam. Ponderou então que nem toda a sua riqueza o livraria da velhice, da doença e da morte. Por isso, decidiu ajudar as pessoas a refletir sobre essas questões e abandonou o conforto e a família para viver de forma simples e sem apegos materiais, para buscar
libertar-se de todos os sofrimentos. Percebam, não é? Que, de acordo com a religião deles, eles sempre têm, não é? Algum representante de um grau superior a quem eles se aconselham, não é? Aqui no caso dele, o pai dele foi buscar os estudiosos dos astros e o estudioso disse para ele que um dia ele largaria tudo, o filho dele. Ele disse, olha, Siddhartha um dia vai deixar tudo e vai viver uma vida de abstinência. O pai, como todo pai naquela época, ainda mais na Índia, não é? Querendo o sucessor, não é? Todos eles sempre ficam felizes por ter um filho, não é? Um homem. Então ele queria que ele crescesse, substituísse ele, assumisse o reinado, tivesse filhos. É tão tal que com 16 anos, ele temendo o que o estudioso dos astros tinha dito lá na infância de Siddhartha, já procura logo um casamento para Siddhartha e casa o Siddhartha. Só que um dia ele passeando, não é? Como diz aqui, ele ao atravessar a cidade, ele ficou impressionado, porque vocês lembram que desde que o estudioso dos astros disse para o pai do Siddhartha que ele ia largar tudo, ele tratou de fazer com que o filho crescesse em meio a muita riqueza mesmo. Então o Siddhartha ele viveu uma vida de muita pompa, muita riqueza. E quando ele vê aqueles pobres, quando ele atravessa a cidade e vê aquela pobreza, aquelas pessoas doentes morrendo, ele faz logo uma reflexão e ele já fica logo com o coração dele entristecido. Ele já diz logo, ok, tudo bem, eu tenho muito dinheiro, mas no fundo, o meu dinheiro não vai me livrar de três coisas. Ele não vai, não é? Me livrar da velhice, da doença e da morte. E nesse ponto de vista, realmente ele tem razão, porque nem o homem mais rico do mundo, ele pode fazer muita coisa, ele pode fazer muita plástica, ele pode evitar, não é? Atrasar muito a velhice dele para os olhos das outras pessoas. Mas o corpo dele, biologicamente, ele não vai poder impedir que o corpo envelheça, que ele perca a força nos braços, os músculos não têm mais a tonacidade que é próprio da juventude, ele vai começar a não enxergar muito bem, não é? Então, toda a riqueza que ele tem realmente não vai livrar ele da velhice, da doença e da morte. Isso o dinheiro não pode comprar: a juventude eterna, a saúde plena e a imortalidade. Então, ele vendo isso, aí ele pensou, eu vou, não é? Deixar tudo e vou viver com os outros, com os que sofrem, com os que, não é? Para nós podermos refletir juntos sobre isso. Gautama comunicou ao pai sua decisão, mas o rei não concordou e ordenou aos guardas que cercassem o palácio. Porém, isso não o deteve. Numa noite, pegou seu cavalo, enganou os guardas e fugiu. Foi viver no meio da floresta. Lá encontrou monges brahmanes, religiosos que pertencem à casta dos brahmanes, a classe mais bem posicionada na Índia. Daqui a pouco eu explico para vocês que o sistema social na Índia é dividido por classes e eu vou explicar cada uma delas. Vou viver na floresta, vou viver no meio da floresta. Lá encontrou monges, no meio da floresta. Lá encontrou monges brahmanes da região hindu, da religião hindu. E sob a orientação deles, durante 6 anos, tentou chegar à libertação dos sofrimentos. Mas depois deixou-os para tentar alcançar sozinho a iluminação. A iluminação no budismo é o estado de despertar a consciência e ver a realidade sem ilusões. Trata-se de uma profunda intuição da razão que leva ao sofrimento e ao caminho a ser seguido para libertar-se dele. Mas depois deixou-os para tentar alcançar sozinho a iluminação e tornar-se um Buda, que significa iluminado ou desperto. É o significado do termo Buda. Certa vez, Gautama dormiu
e sonhou que se tornaria naquele mesmo dia um Buda. Ao anoitecer, sentou-se embaixo da mesma árvore onde outros mestres que atingiram a iluminação haviam sentado. Imóvel, meditou até atingir o estado de iluminação, um despertar, uma consciência plena da verdade. Gautama havia finalmente se tornado um Buda. Buda tornou-se um monge mendicante. Monge mendicante é um religioso que renuncia a toda riqueza e prosperidade e vai viver de esmolas. Ele vive esmolando, ou seja, ele vive pedindo ajuda. Seguido por 5 discípulos, cada um com uma tigela de esmolas, foi mendigar nas aldeias vizinhas. Ensinava aos discípulos que o melhor a fazer era seguir o caminho do meio. Não é preciso ser radical e chegar a extremos para obter a iluminação. O objetivo deve ser o domínio das paixões e dos desejos mundanos. Devemos renunciar, sim, a uma vida de prazeres como a de um príncipe. Mas não precisamos ter uma vida cheia de privações e autopunições. Por meio de um caminho de equilíbrio e virtudes espirituais, alcançaremos o fim de todo o sofrimento humano. Vocês percebam que ao longo de toda a vida dele, não é, do Siddhartha, a única coisa que ele queria era realmente chegar num estágio de vida em que o sofrimento do mundo, porque vocês sabem que o mundo realmente nos leva muito a sofrer. Vocês querem um exemplo muito grande de que com muita simplicidade o mundo nos faz sofrer? É um exemplo bem simples, mas na hora que eu citar aqui, vocês vão se identificar com ele. Olha só, o nosso aparelho celular. Você já percebeu que hoje você esquece de colocar o tênis, mas não esquece de colocar o celular dentro do bolso? Que você esquece de tomar água, mas não esquece de trazer o celular com você? Que você deixa sua carteira com dinheiro em casa, mas não deixa o celular? Que você, não tem em suas mãos a palavra de Deus com a mesma facilidade com que você tem o celular? Então, a isso nós chamamos, primeiro, hoje em dia nós temos uma dependência tecnológica absurda. Não podemos negar que o celular é absolutamente necessário, mas não é tudo. Mas nós temos uma dependência tecnológica muito grande. E carregamos em nossa mão, um aparelho que só em tocar nele, ele nos desvenda e nos apresenta o mundo inteiro. E vocês já observaram o que acontece conosco quando o celular quebra, quando ele não está funcionando, quando ele descarrega? Não precisa nem ele cair para quebrar, mas quando ele descarrega, vocês já prestaram atenção? Quando o celular descarrega, o mundo desaba sobre as nossas cabeças. Ali não tem mais felicidade, alegria para alguns, né? Não é para todos, mas uma grande parte. Pronto, o mundo acabou. Tem pessoas hoje que estão precisando fazer desintoxicação tecnológica. Ou seja, tem que ir para um local para se libertar da dependência dos meios tecnológicos, principalmente causados pelo celular. Eu estou apresentando para vocês o único aspecto da vida no qual a ausência de um determinado objeto nos deixa triste. Agora imagina todas as outras coisas que entristecem, o nosso coração, e como nós dependemos dos outros para ser felizes, e como nós só somos felizes se temos dinheiro, só somos felizes se estamos em uma festa, só estamos felizes se estamos com os amigos, só estamos felizes se estamos no nosso trabalho. Aí quando nós estamos no nosso trabalho, só somos felizes se estivermos em casa. Só somos felizes com a nossa família, só somos felizes com os nossos amigos. Vocês observam que todos os exemplos que eu dei, só somos felizes. Sempre a nossa felicidade depende de algum objeto, algum bem ou então alguma pessoa. O que o Siddhartha estava procurando era libertar-se de tudo isso
e encontrar o verdadeiro sentido da vida, entender que a nossa vida, que é um presente de Deus para nós cristãos, vai muito além das coisas para nós. A nossa felicidade está mais em dar-nos para os outros, doação, mas aí também é um outro grau de entrega. Em torno de Buda, reuniram-se muitos discípulos de todas as classes sociais, pois ele não concordava com a divisão da sociedade em castas, característica da Índia. Desse modo, ele formou a grande comunidade dos mendicantes budistas.